Você conhece os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? É sobre isso que nós vamos conversar ao ler juntos o livro de Stephen Covey. Primeira parte: Paradigmas e princípios, de dentro para fora. Não existe neste mundo todo uma superioridade real que possa ser separada de uma vida correta. David Starr Jordan. Aqui o Steve fala que ele trabalhou por mais de 25 anos com pessoas bem-sucedidas na vida, mas que estavam em conflito com a vida pessoal delas. Então ele fala alguns dos problemas que ele viu. Defini e atingi meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira, mas isso me custou a minha vida pessoal e familiar. Parece que eu não conheço mais minha mulher, meus filhos, nem mesmo sei se ainda conheço a mim mesmo ou o que realmente importa para mim. Fico me perguntando, valeu a pena? Comecei um novo regime, o 5º só este ano. Sei que estou gordo e desejo sinceramente mudar isso. Estudei todas as novas informações, estabeleci metas e assumi uma atitude mental positiva, dizendo, eu posso conseguir. Mas não consegui. Depois de algumas semanas relaxei. Pelo jeito, sou incapaz de manter uma promessa feita a mim mesmo. Fiz vários cursos para aumentar a eficácia dos meus métodos de treinamento pessoal. Eu espero muito de meus funcionários e faço o possível para ser cordial e justo com todos, mas não percebo nenhuma lealdade da parte deles. Se eu ficasse em casa um dia doente, acho que passariam todo o tempo batendo papo e tomando café. Por que não consigo treiná-los para que sejam independentes e responsáveis, nem encontrar outros que o sejam? Meu filho é rebelde e toma drogas. Por mais que eu tente, ele não me dá ouvidos. O que eu posso fazer? Tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, 7 dias por semana. Compareci a seminários sobre organização de tempo, tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles ajudaram um pouco, mas ainda assim eu percebo que não tenho uma vida feliz, produtiva e pacífica como eu gostaria. Gostaria de ensinar meus filhos o valor do trabalho, mas sou obrigada a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho, é mais fácil. Por que as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria sem serem forçadas? Vivo ocupado, muito ocupado, mas de vez em quando penso se minhas atividades atuais farão alguma diferença a longo prazo. Gostaria muito de pensar que minha vida tem algum sentido, que as coisas são, de certo modo, diferentes por causa da minha presença. Quando meus amigos e parentes conseguem um certo grau de sucesso ou recebem algum reconhecimento, eu os congratulo com entusiasmo, mas no fundo fico remoendo a despeito. Por que me sinto assim? Tenho uma personalidade forte. Sei que em praticamente todas as interações posso controlar o desfecho. Quase o tempo todo consigo até influenciar as pessoas para que apresentem a solução que eu desejo. Reflito sobre cada situação e realmente sinto que as ideias que me ocorrem são usualmente as melhores para todos. Mas fico constrangido. Sempre imagino o que os outros realmente acham de mim e de minhas ideias. Meu casamento empacou. Nós não brigamos nem discutimos. Simplesmente não nos amamos mais. Fizemos terapia de casal, tentamos inúmeras outras alternativas, mas não conseguimos mais ressuscitar os sentimentos antigos. Estes são problemas sérios, dolorosos, problemas que não podem ser resolvidos por paliativos imediatos. Aí agora o Steve fala da sua própria experiência, vamos ouvir. Minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Um de nossos filhos enfrentava um período difícil na escola. Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer as provas, como poderia ir bem nelas. Socialmente era imaturo, criando constrangimentos frequentes para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro, sem coordenação. Por exemplo, no beisebol dava a tacada antes mesmo da bola ser jogada. Os outros riam dele. Sandra e eu vivíamos atormentadas pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todas as áreas da vida, principalmente em nosso papel de pais, de forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo. Tentamos estimulá-lo por meio de uma postura mental positiva.
Vamos lá, filho, você vai conseguir, sei que vai. Põe as mãos um pouco mais para cima, no taco. Mantenha os olhos fixos na bola. Não bata antes que ela chegue até você. Se ele conseguiu melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho, continue tentando. Quando as outras pessoas riam, nós os repreendíamos. Deixe o menino em paz. Parem de aborrecê-lo, ele ainda está aprendendo. Nosso filho chorava e insistia em dizer que nunca aprenderia e que, de qualquer maneira, ele não gostava mesmo de beisebol. Nenhuma das nossas atitudes parecia ajudá-lo e nós estávamos muito preocupados. Nós podíamos ver o efeito da situação em sua autoestima. Tentamos estimular, ajudar, encorajar, mas após repetidos fracassos, paramos e procuramos analisar o problema em outro nível. Nessa época, em meu papel profissional, eu estava envolvida com o desenvolvimento de lideranças para vários clientes em todo o país. Em função disso, preparava programas bimestrais sobre comunicação e percepção para os participantes do Programa de Desenvolvimento para Executivos da IBM. Enquanto pesquisava e preparava esse material, me interessei especialmente pelo modo como a percepção se forma e como ela determina a maneira de nós vermos as coisas. A maneira como vemos determina nosso comportamento. Isso me levou ao estudo da teoria da expectativa e das profecias autorrealizáveis, ou seja, do efeito Pigmalion, e a constatação de quão profundamente arraigadas estão as nossas percepções. Aprendi que precisamos enxergar as lentes que usamos para ver o mundo, assim como o mundo propriamente dito, e perceber que essas lentes modelam nossa interpretação do mundo. Depois que Sandra e eu conversamos sobre os conceitos que eu estava ensinando na IBM e sobre a nossa própria situação, começamos a perceber que o que estávamos fazendo para ajudar o nosso filho não se harmonizava com a maneira como realmente o víamos. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, entendemos que nossa percepção da nossa situação nos levava a crer que ele era basicamente incapaz, de certo modo atrasado. Por mais que insistíamos em atitudes e comportamentos, nossos esforços eram ineficazes, porque, apesar das nossas ações e palavras, a mensagem real que emitíamos era: você não é capaz, você precisa ser protegido. Começamos a perceber que, se quiséssemos mudar a situação, precisávamos primeiro mudar a nós mesmos. E para mudar efetivamente nosso modo de ser, precisávamos primeiro mudar a nossa percepção.